Olá, herdeiros do reino, estou aqui para falar para vocês o que eu aprendi após ler o livro de Gálatas. Bom, esse livro massa, ele já começa assim, bombástico, onde Paulo ele diz que seja amaldiçoado, olha só que duro, né? Seja amaldiçoado todo aquele que pregar um evangelho diferente daquele que o Senhor Jesus tem pregado, tem anunciado, diferente daquele que Paulo anuncia, né? Isso lá no capítulo 1, verso 8, em inglês. Verso 8, ele fala isso. Até se descer um anjo do céu pregando algo diferente, que seja anátema, seja amaldiçoado. E Paulo, lá no 23, ele glorifica a Deus, né? Porque ele tem sido o perseguidor que se tornou perseguido, aquele que prega a fé em Cristo Jesus. Já no capítulo 2, no versículo 20, ele começa dizendo assim, que agora nós somos crucificados em Cristo, assim como Cristo foi crucificado, o qual veio e deu a sua vida por nós. Agora não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora tenho é pela fé em Jesus, que me amou e se entregou por mim. Muito bom, né? No capítulo 3, lá no 3 ele diz assim, que Jesus ele se fez maldição em nosso lugar. No 24, ele mostra que a lei é o que nos dá a direção, nos conduz a Cristo. No capítulo 4 e o verso 7, ele fala um pouco sobre a graça, onde nós fomos agora adotados como filho. Eu achei muito lindo. Esse aqui eu vou ler para vocês, ele completo. O 4 e o verso 7, vê que coisa mais... Nossa, é o nome do nosso... Por isso que eu chamo vocês de herdeiros do reino, porque todos nós somos herdeiros do reino. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiros por Deus. Nós temos o reino dos céus para herdar. Você não tem noção que é isso, não. Nem eu, porque a Bíblia fala que nem olho ouviu, nem mente humana imaginou aquilo que está reservado para os filhos de Deus, que somos, nós. Continuando o 4, lá no verso 22 até o 21, ele começa a falar sobre Abraão e sobre as duas alianças, né? Abraão teve duas mulheres, uma escrava e a concubina e a esposa. Então Deus fez uma promessa a Abraão com a sua esposa, mas Abraão, junto com a influência da esposa, teve filho com a escrava. E aí se tornaram duas nações que até hoje têm conflito. E aí ele conta que nós não somos filhos da escrava, nós somos filhos da livre. Nós somos aqueles que foram escolhidos não para uma aliança da carne, mas uma aliança no espírito, porque Sara era estéril. E aí Deus fez o milagre acontecer na vida dela e ela teve filhos e dela nasceram grandes nações, porque ele prometeu a Abraão, farei de ti uma grande nação. E aí, esse que é o capítulo mais pregado, mais falado, e é muito lindo também, é o capítulo 5. Se você não leu Gálatas inteiro, pelo menos o capítulo 5 você tem que ler. O capítulo 5, ele diz assim, que lá no verso 6 ele já começa dizendo que a fé atua pelo amor. Olha que bárbaro. No 13, ele diz que nós fomos chamados à liberdade. Nós somos livres, fomos chamados à liberdade, mas não devemos, por causa disso, dar ocasião à libertinagem, que é dar vazão às coisas da carne. É diferente liberdade e dar lugar à carne. Também fala que... também fala aqui no verso... Pronto, continuando no 13, né, em diante, ele fala que nós temos que amar ao nosso próximo como a nós mesmos. É aquela coisa, não tem como igualar 0 com 0. Se não há amor a si mesmo, como que nós vamos amar o próximo, né?
Temos que ter amor para poder amar o outro. Amar a si mesmo para poder amar o outro. E continuando no 5, porque ele é bem legal e longo, ele fala sobre a luta que existe entre o espírito e a carne. O tempo todo o espírito está lutando contra a carne. E nós precisamos o quê? Alimentar o nosso espírito. E vou dizer para vocês como é que se alimenta o espírito. Ele conta sobre as obras da carne. As obras da carne, lá no versículo 19 até o 21, são essas aqui. Milhares e milhares. Não vou falar todas, mas vocês vão lá ler. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, inveja, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essa. Acabei falando tudo. E aí todas essas pessoas não herdarão o reino dos céus. Olha aí, não vai herdar o reino dos céus quem fizer essas coisas. E ele fala sobre o fruto do Espírito. O fruto do Espírito só existe um, porque tá no singular, que o fruto é o amor. E o amor é como se fosse uma laranja. Ele se expressa, se manifesta em diversos gomos. Através da alegria, da paz, da longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e olha aqui, governar o próprio corpo. Nós somos governantes. Herdeiros são aqueles que vão governar o reino. E nós temos que governar o nosso próprio templo e morada do Espírito Santo, que é o nosso corpo, as nossas emoções e a nossa vida. Domínio próprio. E aí Jesus diz que são de Cristo aqueles que crucificam a carne e as suas paixões e as suas concupiscências. Não devemos nos deixar possuir pela vanglória, mas e nem provocarmos uns aos outros e nem tendo inveja uns dos outros. E aí ele finaliza com o capítulo 6, dizendo algumas coisas. Por exemplo, isso daqui, que nós temos que exercer a correção, lá no 6, logo no início, porém uma correção com um espírito de brandura, ou seja, não é só corrigir, mas precisa saber corrigir com mansidão e com sabedoria. E ele diz assim, uma coisa que nós precisamos estudar sobre isso, ó. Nós precisamos carregar a carga uns dos outros, porém, cada um leva o seu próprio fardo. Então, é uma coisa assim, estudar e analisar aqui. E por fim, lá no 6 e 7, esse aqui que é a lei da semeadura, tudo o que o homem plantar, ele também ceifará. Olha aí o versículo e o capítulo que tem isso. Eita! O Espírito, aquele que é guiado pelo Espírito vai conduzir, aquele que semeia no Espírito vai ser conduzido à vida eterna. Mas aquele que semeia na carne vai ser conduzido à corrupção. Então, não é coisa boa. E por fim, não se canse de fazer o bem a todos, mas principalmente a família da fé. E é isso aí, minha gente. Foi isso tudo que eu aprendi lendo Gálatas. Eu espero que você leia, porque é um livro de Deus. Tchau, herdeiros do reino.